pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula e vamos falar sobre a classificação das palavras. Esse conteúdo está na página 25 da apostila de português, que é a parte da classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Mas a professora vai voltar um pouquinho para relembrar uma outra classificação que nós já aprendemos, que é a classificação quanto ao número de sílabas. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas como monossílabos, ou as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, ou polissílabas. Quando que é uma palavra dissílaba? Aliás, monossílaba. Quando eu tenho uma sílaba só. Uma única sílaba. Mão, cão, pé. Dissílaba, quando eu tenho duas. Observem aqui, ó, mono, uma, di, duas. Então, palavras com duas sílabas. Café, mesa. Trissílabas vai ser 3 sílabas. Boneca, tapete. E polissílabas quando eu tenho mais de quatro ou mais sílabas. Então, um exemplo aqui. Professora. Velocípede, paralelepípedo, todas são polissílabas, por conta da quantidade de sílabas que elas apresentam. Além dessa classificação, nós ainda podemos classificar as palavras quanto à sílaba tônica. E o que vem a ser sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ok? Então, quando eu tenho a classificação por sílaba tônica, eu tenho que prestar atenção quando eu leio essa palavra, ouvir bem para saber qual é a sílaba mais forte. Mediante essa força que apresenta a sílaba, eu vou poder classificar de diferentes maneiras. A primeira classificação que nós temos, quanto à sílaba tônica, são as oxítonas, que é justamente o que traz na página 25 da apostila. As palavras oxítonas são aquelas que apresentam a última sílaba mais forte. Só que nós temos que ter uma atenção muito grande aqui. Por quê? Essa contagem de última sílaba, ela começa da direita para a esquerda, ou seja, do final da palavra para o início dela, e não o contrário. Então, nós temos como exemplos de oxítonas colher, amor, lençol,
avião, café, sofá, deixa eu ver mais alguma, guaraná, armazém, amém e mais outras palavras. Observem que sempre quando a gente ler, a sílaba mais forte vai ser a última. Então eu tenho aqui, ó, colher, amor, lençol, avião, café, sofá, guaraná, armazém e amém. Entre outras várias que tem, né? Observe que na primeira linha, as palavras não são acentuadas. Na segunda linha e na última palavrinha que temos aqui, elas recebem um acento gráfico, que é chamado de acento agudo. Aí vocês podem perguntar, mas professora, avião é acentuado? Não, lembrem que a professora já disse, né? O tio não é um acento, é um sinal diferencial para indicar a nasalização, avião, para não falar avial, certo? Então aqui elas não são consideradas acentuadas. E por que algumas são acentuadas e outras não? Sempre que a palavra for oxítona, ou seja, que a última sílaba for a tônica, observem que essa é a última. E essa aqui é a penúltima. Tá? Sempre que a última sílaba for a tônica e terminar com R ou L, ela não vai ser acentuada. Ela não recebe acento. Já as palavras oxítonas, que tem a última sílaba tônica, a última sílaba forte, se terminarem E, A, em, vou colocar outra aqui, sofá, café, guaraná, armazém, vovô e o, nós vamos ter que usar o acento, ou acento agudo, para mostrar que o som é aberto, ou acento circunflexo, para mostrar que o som é fechado. Sofá, café, vovô. Então, essa é a explicação básica das oxítonas. Depois, quando nós entrarmos lá nas paroxítonas, a professora faz a explicação dessas palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Tem que ter atenção para não confundir sílaba oxítona com monossílabo tônico. O monossílabo tônico ele vai ter uma sílaba que é a sílaba forte, uma só. As palavras oxítonas, para serem classificadas como oxítonas, elas têm que ter, no mínimo, duas sílabas. Então, pá e pé são monossílabos. Café, sofá são oxítonas. Por quê? Aqui eu tenho uma sílaba só. Aqui eu tenho duas sílabas. Então, para ser oxítona, eu tenho que ter pelo menos duas sílabas para classificar a sílaba mais forte. Valeu? Até a próxima!